Irmãos e irmãs, quando nós ouvimos, como ouvimos, com abundância, a palavra de Deus, aquilo que Deus propõe para nós, é muito comum e até compreensível que nós tenhamos uma pergunta no nosso coração, porque aquilo me faz perceber que eu vou ter que dar uma mudada na minha vida. Quem teve essa experiência? Levante a mão. Alguma coisa que você ouviu e disse: isso aqui não está batendo com o que eu vivo, ou muito ou pouco. Quem, pelo que ouviu, percebeu que alguma coisa, por menor que seja, ou talvez algo muito grande, precisa mudar na sua vida? Levante a mão. Quem teve essa experiência? Diga para o irmão: isso é bom. Sinal que mexeu. Sinal que falou no seu coração. Inclusive, isso é bom porque se a nossa oração ela não nos inquieta, nós só temos duas alternativas. Ou nós já estamos plenamente santos, e aí nós temos um número muito reservado que já está nessa condição. Pergunte para o irmão: é o seu caso? Você já está 100% pronto para o céu? Então, e eu quero dizer para você, e os santos, os grandes santos, até o final da vida, ainda não tinham essa certeza que eram santos. Por aí você imagina, né? Pessoal lá, top de linha, né? Então, como eu acredito que seja o nosso caso, é possível que você tenha percebido algum tipo de inquietação. E deve ser assim, até a gente chegar lá. Se a sua oração não lhe inquieta, se ela não lhe questiona, se ela não lhe mostra algo mais que você precisa fazer, algo a mais aonde você precisa melhorar, tem alguma coisa errada na sua oração. Se a sua oração só lhe traz paz, relaxamento, isso é outra coisa. A oração vai nos trazer paz, vai. A oração vai aquietar o nosso coração, vai. Mas a oração também tem que nos mover para frente, mostrar aonde a gente precisa melhorar. E quando a gente vai pensando nisso, uma pergunta, como eu dizia, vem ao nosso coração: como é que isso vai dar certo? Como é que eu vou colocar isso aqui em prática? Vou dar um exemplo bem concreto. Você ouviu São Francisco de Sales dizendo: o ideal é você ter pelo menos 1 hora de oração. Aí você pensou a hora que você acorda, a hora que você vai fazer caminhada, ou vai arrumar os meninos para ir para a escola, ou aí vai pensando na sua jornada, e parece que não dá para encaixar essa hora aí que ele está dizendo. Olha o exemplo que eu estou dando. Às vezes é alguma situação que eu estou vivendo, a nível profissional, a nível de relacionamento, a nível mesmo pessoal, e tem coisa que Deus está tocando e dizendo: esse negócio aqui tem que mudar. Imagina, por exemplo, alguém que vem fazer um encontro como esse e escuta São Francisco de Sales dizendo que numa vida devota você tem que começar a ser zeloso e atento e dedicado a fazer o que é certo desde as pequenas coisas, para ir se abrindo mais e mais à graça de Deus. E você é um comerciante que sonega imposto, que não vive assim com muita retidão, a honestidade nos seus negócios, mas você vive daquilo, né? Como separar isso? Pergunte para o irmão: você está entendendo? Pergunta para ele: vai voltar do jeito que veio? Vai afrouxar? Vai esmorecer? Ou vai deixar Deus fazer? E assim, são muitas situações.
Você ouviu falar de misericórdia, de perdão, até assistiu um filme que falava nisso. Deus ficou tocando naquele ponto, aí você lembrou, por exemplo, e pequeno detalhe, você é intrigado com seu irmão de sangue, ou com seu pai. Exemplos que eu estou dando. Você vai se encaixar na sua situação. E aí a briga foi feia, viu? E faz uns 20 anos que você nem olha na cara dele. Inclusive, só em falar já dá um nó aqui dentro do estômago. Tem festa de família, você pergunta logo, fulano vai estar lá? Porque já sabe, né? Se ele tiver, eu não vou. Aí você diz, como é que esse negócio vai dar certo? Por isso que eu dizia que essa meditação conclusiva, ela é uma das mais importantes, porque é aquela que vai nos mostrar como nós podemos colocar em prática o retiro. Pergunta para o irmão, você não veio só passear, não é? Você veio para melhorar, não foi? E a gente disse, vamos lá para descansar. Deu para dar uma descansada, sim ou não? Vamos lá para rezar. Deu para rezar um pouco mais? E vamos também pensar sobre a vida, refletir sobre a vida. Pergunta para o irmão, pensou? Refletiu? Como é que essa palavra de Deus, essa voz de Deus, essa orientação de Deus que nos veio através de São Francisco de Sales, da própria Sagrada Escritura, como ela vai se encarnar em mim? E aí, nós temos um trecho da Bíblia que nos mostra uma situação que tem algo de semelhante. A diferença é que não se tratava de algo errado, de uma situação de pecado, mas era algo, talvez como essa situação que você está pensando aí, aparentemente impossível de acontecer. Só anote algumas passagens, nós não vamos querer que você abra a Bíblia em todas para que a gente possa abreviar. Lucas 1, 34 a 35. Só anote, não precisa abrir a Bíblia necessariamente. Lucas 1, do 34 a 35. Qual é a cena? Uma jovem, adolescente, volta ali dos 13 a 15 anos, 14, 15 anos por ali, que tinha inclusive tomado uma decisão, movida por uma inspiração divina, de não casar, de se oferecer a Deus. Uma belíssima adolescente, desde pequenininha, criada ali, próximo de Deus, não só pelos pais, mas depois junto mesmo aos responsáveis pelo culto a Deus, e que durante aquela sua infância e adolescência tinha tido essa inspiração de não casar. Você já está identificando de que eu estou falando? Aparece um anjo para ela, chamado Gabriel, e diz que ela vai ser nada mais, nada menos do que mãe. E Deus a escolheu para ser mãe do filho dele. E ela faz essa pergunta: como se fará isso? Isso que é impossível, porque eu não conheço o homem algum, e nem pretendo conhecer. E as crianças nascem de uma relação íntima. Como se fará isso? Algo talvez mais ou menos tão impossível quanto esse negócio que você está pensando. Pode ser que a sua situação seja bem mais fácil do que essa. Pergunte para o irmão, a sua nesse nível é um pouquinho mais fácil? Uma virgem conceber. E a resposta que o anjo dá é a chave de toda e qualquer situação que você possa estar vivendo nesse impasse. Como se fará isso? Como é que eu vou mexer no meu ritmo de vida? Como é que eu vou mudar determinada situação aqui dentro de mim?
Não é fora, não, é aqui dentro. Como é que eu vou mudar essa realidade interior que eu tenho? Seja ela de que ordem for. Como é que eu vou transformar essa minha realidade profissional? Como é que eu vou transformar essa minha realidade de relacionamento? Como se fará isso? E a resposta do arcanjo Gabriel foi: o Espírito Santo virá sobre ti. E o Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Irmãos, isso é para dizer que o Espírito Santo de Deus é quem realiza esta obra da encarnação da vontade de Deus na nossa vida. Diga comigo, é o Espírito Santo. Diga forte, o próprio Deus, na sua terceira pessoa, quem realiza em mim a sua vontade, na minha liberdade. Por isso que depois daquela conversa maravilhosa, olha, com os anjos de Deus você pode conversar, viu? Fique à vontade, não converse com o demônio, aquilo que a gente falava ontem, mas com as boas inspirações de Deus, você pode conversar, com muita liberdade, como Nossa Senhora conversou com Gabriel. Como se fará isso? Eu converse, Senhor, o Senhor está me pedindo isso, esse negócio aqui está complicado, eu vou deixar de trabalhar. Porque assim, o meu negócio é motel. Eu trabalho com um motel. E o senhor sabe que lá no motel vai de tudo. E aí eu vim para esse retiro aqui e pelo que eu entendi, se é que eu entendi, esse negócio que eu faço não está certo, não é agradável ao Senhor. E aí eu vou viver de quê? Pode conversar com Deus. Vou passar fome. Me diga aí, me ajude, como é que isso vai acontecer? Deu para entender a situação? Você é traficante. Estou exagerando os exemplos para você ver que talvez a sua situação seja um pouquinho mais fácil. Mas sei lá, você tinha um amigo na igreja, disse que ia vir para cá descansar, não custava nada, você nem imaginava que isso falar essas coisas ali, de repente você está percebendo que não pode mais ser traficante. Inclusive com risco de vida. Como é que eu vou dizer lá o pessoal? Porque lá é o seguinte, saiu, morreu. E aí? Eu vou morrer, meu Deus? Pode conversar. Nossa Senhora conversou. Como isso aqui vai acontecer? É obra do Espírito Santo. Diga para quem está do lado, não se aperreie, não. É o Espírito Santo quem vai realizar. Agora, a chave você já sabe, ela vai rodar, ela está na sua mão. Mas para a porta se abrir, você não quer também que aconteça uma mágica, né? A chave vem e roda sozinha. Aí onde está a sua liberdade. Por que é que a encarnação acontece? Tinha tudo para acontecer. E por que é que acontece? Porque Nossa Senhora diz: faça-se. Eu não sei como é que vai ser, mas eu entendi que para Deus nada é impossível. Você sabe que o arcanjo dá até um exemplo. Olha, Maria, você sabe da Isabel, né? Aquela sua prima já velhinha, idosa, sabe que ela não tem filho, né? Deixa eu dizer uma coisa para você. Faz 6 meses que ela está esperando mim. Porque assim, Maria, ó, para Deus, nada. Não é? Para Deus tem muita coisa que não é impossível. Para Deus quase tudo não é impossível. Não. Para Deus, nada é impossível. Diga comigo, eu estou dentro. Se nada é impossível, a minha lista está aí dentro. Gente, eu trago essa reflexão exatamente porque senão você pode descer até da serra desanimado. Porque não tem como colocar em prática aquilo. Então, um sentimento de desistência, né? Isso é muito bonito para quem pode, né? Isso é bonito. As pessoas que têm tempo, as pessoas e assim por diante. Não pode ser assim. Quer dizer, pode. Você tem a liberdade. Mas não desperdice. Não desperdice. Porque é dessa sua decisão, deixa eu dizer, que depende a sua felicidade aqui.
na eternidade. Você é livre para dizer isso é lindo, isso é bonito demais, acho bonito. Você pode até dizer, já vivi muito isso aí. Mas foi outro tempo. Eu acho bonito quem vive isso aí, mas não dá para mim. A sua felicidade aqui nessa vida. Feliz o homem que na lei do Senhor Deus vai progredir. Lembra que nós falávamos do Salmo? A sua felicidade aqui e na eternidade depende desse sim. E eu digo mais, a felicidade de muitas outras pessoas passa por você também. Pessoas que você conhece, e pessoas que você nunca tinha visto nem imaginava ver na vida. Quando eu tive a minha experiência com Deus no ano de 94, eu estava muito empolgado, eu ia ficar muito rico. E fazendo uma coisa honesta. Fazendo pessoas felizes, alcançando a sua autonomia financeira. Poderiam fazer de tudo, até rezar, até ir para a igreja, até ajudar os pobres. Estava empolgado. Um negócio desse é uma maravilha, não é? Empolgado. Já tinha visitado casas, feito um corpo a corpo. Bom de conversa. Convencia com muita facilidade. Muita gente entrar nesse mesmo negócio maravilhoso, um plano maravilhoso. Foi aumentando as reuniões, reuni 50 pessoas, depois reuni umas 150, já estava com o projeto de reunir um bocado de gente no ginásio, porque era bom, quanto mais eu fazia essas pessoas felizes, mais feliz eu seria, porque mais rico eu seria também. Olha, tudo honesto. Fui para Fortaleza, para aprofundar essa minha capacidade de convencimento. Está empolgado, gente. Já tinha colocado gente da família, amigos, todo esse negócio. E aí, numa manhã de domingo como essa, alguém chegou para mim e trouxe um recado de Deus. Isso que você está fazendo não me agrada. Isso vai levar você para o inferno e esse povo todinho que você está convencendo. Como é que eu faço? Tinha gente que tinha vendido coisas, tinha gente que tinha dado cheque pré-datado, porque tinha acreditado naquilo. Eu tinha que desfazer esse negócio todinho. Olha, como se fará isso? Era um nó grande. O primeiro nó que eu precisei desatar foi dentro do meu coração. E quem desatou esse nó foi o Espírito Santo. Porque na hora que eu estava ouvindo aquilo, eu estava acreditando totalmente naquilo que estava sendo dito. Pode ser que esse nó, o Espírito Santo já tenha desatado no seu coração. Você está entendendo que é isso mesmo. Que o certo é este, que o errado é aquele. Agora você precisa continuar o processo. E para dizer, naquele dia eu nunca imaginei que ia encontrar talvez muitos de vocês que estão aqui. A gente nem se conhecia, não é verdade? E de alguma forma esse nosso encontro eu acredito que talvez esteja ajudando a você de alguma maneira. Sim ou não? Diga, é assim que funciona. Diga para quem está do lado, começa em você. E do seu sim, muitas outras pessoas que você nem sequer imagina serão alcançadas. É obra do Espírito Santo, gente. Por isso a gente não pode concluir esse nosso momento sem esta compreensão. Lembra aquilo que Jesus falava, sem mim nada podeis fazer? Ele estava falando disso. Eu sou a videira, vocês são os ramos. A seiva que passa é o Espírito Santo. Por isso que quando o ramo é quebrado, ele seca, porque a seiva, que é o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus,
deixa de passar, deixa de habitar, deixa de agir. Não por não querer, mas não por não poder. Porque na nossa liberdade nós podemos dizer: eu não quero. Eu não quero. E é sempre assim. Olha, se nós vamos olhar na palavra de Deus, isso é muito animador para nós. Para entender um pouco a ação do Espírito Santo e se abrir a ação do Espírito Santo, a gente pode ir começando do começo. Só anote para depois você ver. Vai ser dever de casa, viu? Anote para depois você fazer em casa. Gênesis 1:1. É o começo do começo do começo. Gênesis 1:1. Essa eu vou ler rapidinho, mas não precisa procurar na Bíblia, tá? Para ser mais rápido. Olha. No começo Deus criou os céus. Lembra da história dos anjos? Estava lá. Deus encheu o céu de anjos, né? E a terra. Deus criou o céu e a terra. A terra era um vazio. É aqui que eu quero que você fique atento. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar. E olha o que vem. E o Espírito de Deus se movia por cima da água. Aí a partir daí, então, Deus disse que haja luz. E aí tudo vai ganhando luminosidade, ordem, forma. Diga, tudo era um caos. Não tinha ordem. Não tinha clareza. Havia escuridão. O Espírito Santo transforma o caos em uma ordem. Pergunta para o irmão: sua vida está um caos? Um caos é quando o negócio está todo de cabeça para baixo, né? Diz assim: rapaz, eu vou dizer, minha vida está um caos. E às vezes não está batendo nada com nada, os horários não estão facilitando, em casa está um problema, no trabalho, um negócio assim. Como é que está aí? Meu irmão, aqui está um caos. Não, diga, isto é um trabalho para o Espírito Santo. Se o problema for botar as coisas em ordem, chama quem? Ele bota tudo no lugar. Agora diga para o irmão, mas ele bota mesmo. Imagina que a sua casa, não é o seu caso, né? Imagina que a sua casa está uma bagunça. Entendeu, filho? Casa está uma bagunça. Sofá está para cá, cama está para lá, televisão está ali, computador está no meio, brinquedos do menino estão espalhados, está aquela coisa assim. Aí você diz: eu preciso arrumar essa casa. Meu Deus, aqui está um caos. Estou tropeçando nas coisas quando eu vou andando aqui. Pronto. Quem é o especialista para deixar a sua casa totalmente em ordem? Quem é? Quem é? O Espírito Santo. Você está entendendo? Estou falando da casa da sua vida, do seu coração. Agora o problema é o seguinte: ele bota na ordem certa. Aí não dá, e aí está a questão. Breno, o problema é isso. O Espírito Santo começa a arrumar e você diz: não, o sofá não gosta aí. Por favor, não mexa nesse jarro, porque o canto dele é aí dele. Inclusive nem limpo, eu acho bonito essa poeirinha. Diga para o irmão, aí complica. Diga, você quer que ele arrume ou não? Deu para entender? Liberdade. Eu dei esse exemplo um dia desses no grupo de oração. Vou citar o Hamilton de novo. O Hamilton é um irmão muito querido. Ele disse que um empresário participou de um encontro, ficou muito empolgado, como talvez você esteja empolgado, né? E começou a buscar Deus, né? E rezar e pedir o Espírito Santo: vem Espírito Santo, transforma a minha vida, vem, faz o que você quiser, aquela empolgação, né? Algum tempo depois ele procurou Hamilton. Hamilton, tem alguma coisa errada. Hamilton, o que foi, meu irmão? Eu fiz aquele encontro, etc, e você está vendo que eu estou vindo para os grupos, estou rezando e tudo. Hamilton, o meu negócio está tudo desandando, Hamilton. É um prejuízo atrás do outro. Eu já estou quase para entrar em falência.
Aí o Hamilton começou a conversar, o homem era uma roubalheira só. Tudo que ele tinha era fruto de cor desarrumada, pensa. Aí ele disse: meu irmão, você não pediu o Espírito Santo para botar ordem na sua vida? Ele está botando. Esse dinheiro que você tem é sujo. Você é desonesto, você está fazendo. Hamilton é muito franco. Por fazer acompanhamento com ele, já vai preparado. Então é assim. Mas é para o bem. Porque aquele homem é para o inferno. Cheio de dinheiro sujo. Vocês viram no filme de ontem, no testemunho daquele personagem, ele dizia: Deus me tirou a visão por amor a mim, porque eu estava cego. Meu Deus. Então, o Espírito Santo, ele faz a obra, mas é preciso que haja essa docilidade da nossa parte. Na encarnação, nós acabamos de ver, a palavra se faz carne. E em Pentecostes, que é o que nós estamos celebrando, neste tempo em que aqui estamos, nós vemos essa obra acontecendo. Aqueles homens, eles estavam, depois de um retiro, em torno de 3 anos, olha, nós ficamos aqui menos de 3 dias, não é isso? Pedro, Tiago, João, toda aquela turma dos discípulos, ali, junto com eles, tinham umas 120 pessoas, estava Nossa Senhora, com exceção de Nossa Senhora, aquela turma toda, depois de 3 anos convivendo com Jesus, ainda estava sem força, sem coragem, trancados, com medo, presos a uma realidade antiga, que não avançava. Por isso Jesus, ao se despedir, anote essa outra passagem, Atos 2:4, é ali as despedidas de Jesus, Atos 2:4. Jesus diz: olha, não saiam daqui, fiquem rezando, porque virá a força do alto. Diga para o irmão aí, diga com todo respeito, diga para ele, com todo respeito, você é fraco. Diga: não se zangue comigo não, porque eu sou também. Diga para ele: eu estou dizendo por experiência própria. Diga para ele, diga, olha, não vamos brigar, diga, não vamos brigar não, mas o seu juízo é pouco, diga assim. Diga para ele: eu digo por experiência própria, porque aí já vai fazendo as pazes, né? Diga para ele: você não tem tanta força de vontade. Aí aqueles que são casados ficam mais à vontade que raçado, né? Quem aqui precisa de uma força do alto? Levante a mão. Diga: isso é um trabalho para o Espírito Santo. Ele é a força do alto. Por isso que Jesus disse: olha, não saiam daqui, fiquem rezando, porque olha, virá sobre vocês a força do alto. Aí Jesus foi além. Ele disse assim: olha, além dele transformar a vida de vocês, vocês vão ser minhas testemunhas até os confins da terra. Vocês vão ser transformados de tal forma que eu vou viver em vocês. Vocês vão ser minha testemunha, significa assim, as pessoas vão olhar para vocês e vão me ver. Tanta prova que isso foi rodando e vai chegar lá em São Paulo, que já é fruto da graça também, com certeza. Ele mesmo disse: quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque eu só sou forte quando eu reconheço que eu sou fraco. Porque se eu achar que eu já sou forte, como é que eu vou ser fortalecido? Ele chega a dizer: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Quem fez esse milagre em Paulo? O Espírito Santo. É obra do Espírito Santo. Jesus, nas suas despedidas, ele chega a dizer assim, depois você olha lá, o Evangelho de São João, capítulo 14, Jesus vai dizendo para eles: olha, ele estava se despedindo, ele sabia que ia concluir a missão, ia morrer na cruz, ia ressuscitar, ainda ia ficar 40 dias, que é o que a gente celebrou nesse tempo todo, até chegar a Pentecostes, tem mais 9 dias que é a novena de Pentecostes. Jesus sabia que ia voltar para o Pai, e ele disse assim: olha,
Eu vou, mas eu vou enviar uma ajuda, um paráclito, um advogado, alguém que vai apoiar vocês. E agora preste atenção, ele vai lembrar para vocês tudo que eu ensinei. Quem aqui ficou talvez com essa sensação, não é tanta coisa, eu nem anotei. Tem gente que é bom anotador das coisas, mas será que eu vou me lembrar de tudo que falaram aqui, né? Eu sei que foi um bocado de coisa boa, mas tem coisa que eu até estava dormindo na hora. Jesus disse, olha, tudo que eu disse para vocês nesses 3 anos, o Espírito Santo vai recordar a vocês. Mas não recordar simplesmente, mas capacitá-los a colocar em prática. Então diga comigo, o Espírito Santo nos renova e nos envia. E aí eu quero só essa passagem que você abra, para a gente caminhar para a conclusão. Gálatas capítulo 5. Olha a recomendação que São Paulo faz para esse povo, né? Da Galácia. Gálatas capítulo 5. No versículo 16, São Paulo diz assim, Gálatas 5:16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Diga assim, a partir de hoje, eu não posso me deixar levar pelos meus impulsos, pelo que eu quero, pelo que eu acho, mas pelo que o Espírito Santo me diz. Então é essa abertura ao Espírito Santo que vai permitir essa transformação na nossa vida. E aí quando a gente escuta tudo isso, a gente pode estar dizendo assim, olha, isso é maravilhoso, eu quero esse negócio. Você não quer não um negócio desse? Alguém que é o próprio Deus, que pode transformar a sua vida no melhor que ela pode ser. Você não quer isso não para a sua vida? Sim ou não? Então você está agarrado com uma coisa podre e de repente tem alguém que diz assim, eu posso tirar isso daí. Você vai preferir ficar agarrado com aquele negócio podre? Você diz, não, eu acho tão bom. Eu gosto até do cheirinho. Você tem essa possibilidade de uma vida transformada, renovada, na vontade de Deus, naquilo que Deus quer. Uma felicidade autêntica, verdadeira, não ilusória como a que o mundo dá. Jesus disse para os apóstolos, eu vos dou a minha paz. Não é a paz que o mundo vos dá. Eu vos dou a minha paz. Eu quero isso para a minha vida. Pergunte para você, quer também? E a gente termina dizendo, só precisa de 2 atitudes para isso acontecer na sua vida. Anima o irmão, diga, olha como é fácil. 2 atitudes somente. 2 atitudes somente. Anote para ver em casa. Vou dizer só as passagens, depois de o que é que está escrito nelas. Atos 2:38. Atos 2:38. O que é que tem nessa passagem? É o seguinte. Acontece o momento do derramamento do Espírito Santo. Aqueles homens fracos, pecadores, medrosos, tímidos, covardes, são transformados. De homens, mulheres que estavam escondidos, trancados, eles se transformam em homens e mulheres exultantes de alegria, cheios de coragem, capazes de morrer por Jesus, testemunhando que Jesus estava vivo. Abre as portas daquele lugar, começam a manifestar
toda essa força, toda essa alegria, todo esse poder, são confundidos até com bêbados, de tão alegres, de tão exultantes que estavam, a ponto de que as pessoas, olhando para aquele espetáculo, disseram: eu quero isso também para a minha vida. E aí Pedro vai dizer o que é necessário. É o primeiro passo: reconhecer os pecados e se arrepender. Essa é a primeira condição. Diga para o irmão: para o Espírito Santo lhe encher, você tem que se arrepender. Tem aquela lei da física, não é? 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, não é? Então, você já sabe. Não tem o Espírito Santo, gente. Eu ouvi esses dias numa formação, achei tão bonito isso. O Espírito Santo é a mais delicada das 3 pessoas da Santíssima Trindade. Quais são elas? Pai, Filho e Espírito Santo. A mais delicada é o Espírito Santo. Por isso que ele não consegue conviver com o pecado. Digo, ou é o pecado ou é o Espírito Santo. Por isso que uma das primeiras ações do Espírito é nos convencer do nosso pecado. E depois mover o nosso coração a um arrependimento. Essa é a primeira condição. E a segunda, ela ainda é mais fácil do que a primeira. Anote Lucas 11:13. Lucas 11:13. Jesus vai, em mais um daqueles exemplos brilhantes, tocar nessa realidade do Espírito Santo, e ele fala de alguém que pede insistentemente uma coisa a outra pessoa. Fala de um filho que pede o pão ao pai, e ele vai explicar que o pai jamais vai dar uma coisa ruim se o filho pede uma coisa boa. E aí ele encerra dizendo assim: olha, se vocês, que não são tão bons quanto Deus, veja que Jesus um dia foi elogiado, né? Bom mestre, de só Deus é bom. Então ele diz: olha, vocês, pais, seres humanos, que não são tão bons quanto Deus, são incapazes de dar algo mal a um filho que pede algo bom. Aí ele diz: quanto mais o Pai do céu não dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Pronto, aí é outra condição: pedir. Só isso. Se arrepender, reconhecer a situação de pecado, por isso a importância da confissão, e pedir. Pedir o Espírito Santo é uma das chamadas orações infalíveis. Ou seja, não tem erro. Se você pedir, você vai receber. Pode ser que se você pedir para ganhar na Mega Sena, dê certo ou não. Senhor, por favor. Pode ser que se você pedir para o seu filho ser aprovado na segunda fase do vestibular, pode ser que você seja atendido ou não. Deus sabe o que é melhor. Mas pode ter certeza, se você pedir a Deus, o Espírito Santo não tem erro. Quando você pede uma coisa que é 100% certeza que Deus quer, Ele vai dar. E é o que nós vamos fazer agora.